Você é o que você pensa, mas efetivamente, como funciona o autoconhecimento? Quem está aqui para nos explicar é a Miriam Durante, ela é psicoterapeuta holística, e o Eduardo Pontes Ribeiro, ele é empresário e vai poder nos dizer como foi a experiência com ele. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada a você. Miriam e Eduardo. Ô Miriam, explica pra gente o que é exatamente a terapia holística. O holístico quer dizer o todo. Então eu acho assim, não adianta nada você chegar e você tem uma dor, você tem uma queimação, por exemplo. Eu não acho que isso é alguma coisa do teu estômago, que você comeu alguma coisa e fez mal. Eu acho que isso, eu não posso tratar só o físico. Eu tenho que tratar a tua mente, eu tenho que tratar, eu acho que tudo é meio emocional. Então eu tenho que tratar o teu corpo inteiro. Eu tenho que tratar o físico, o mental, o emocional e o espiritual. Isso é o holístico. Ele procura tratar o todo. Não dá para ter coisas separadas. Isso o holístico faz. Agora, por exemplo, se você pega uma pessoa que não acredite, por exemplo, no espiritual, por exemplo, né? Como é que você faz? O espiritual é a fé. Eu não estou nada dizendo de espírito. Por exemplo, a fé todo mundo tem. Então, quando eu falo, eu não tenho religião nenhuma, eu sou universalista. Eu acabei estudando várias religiões e eu acredito em todas. Eu acho que todas têm uma parte muito boa. Eu só que não me encaixo em nenhuma. Porque eu acho que você tem que se encaixar inteira. E eu não me encaixo. Entendi. Então, eu acho assim, desde que você tenha uma fé, pronto, é isso. É espiritualidade, é isso que é, para mim, pelo menos, é isso. É você acreditar e ter a fé em alguma coisa. Agora, na prática, você, por exemplo, você lida com remédios, essas coisas? Não. É só com a palavra? É só com a palavra. Eduardo, como é que você conheceu a Miriam? Uma indicação da minha mulher. Eu teve um contato também com a Miriam. Eu estava numa situação naturalmente muito difícil. E fui voluntariamente. Qual era o seu problema? O problema é a consequência de um trabalho, um investimento mal feito, aí pelo mês durante o ano de 2011, mas isso culminou lá pelo mês de outubro do ano passado. Então, aquela sensação de impotência, de estresse, o que é que eu faço agora, quais as consequências que podem vir com relação a isso. E você perde, realmente, literalmente perde o chão e não sabe o que fazer. Acredita que pode resolver as coisas sozinho, como sempre, aquela soberba, até aquela prepotência. Mas realmente eu não aguentava mais e fui procurá-la, felizmente. Ele estava em depressão, Miriam? Tava, ele chegou... Primeiro que ele não acreditava, é mais ou menos isso. A mulher tratava comigo e a mulher me falando que ele estava muito mal, ele já não dormia direito. Então ele acordava no meio da noite e ela acordava, cadê o Eduardo? Ele estava andando pelo apartamento, ele não dormia, tinha emagrecido muito e não via uma saída para a situação dele. Falei, traz ele aqui. E ele não queria, primeiro porque vai tratar com uma mulher, fazer uma terapia, nem todo mundo gosta. Né? O que é isso? Que nome é esse? Eu nem cheguei no holística ainda. Holística já é uma coisa meio esotérica, ninguém entende muito isso. Então eu falei, vamos fazer o seguinte, traz e a gente conversa. Se ele gostar, tudo bem, se não, valeu a conversa. Exatamente qual foi a técnica que você usou no Eduardo? É a técnica que eu uso para todo mundo. Eu acho assim, hoje em dia uma terapia só de conversa, eu acho que dura muito tempo e ninguém mais tem esse tempo. Eu uso hipnose porque a hipnose acelera muito o processo. Mas a hipnose que eu uso é uma hipnose de relaxamento. Primeiro porque é uma delícia. Ele equivale a 8 horas de sono. Você sai de lá, nossa, é uma delícia o relaxamento. E fora isso, ela acessa todo o seu subconsciente, então é mais fácil eu conseguir as coisas. Eu pergunto tudo o que você quer e aí eu começo a trabalhar em cima das coisas que você quer. Nossa, Leão, fiquei com medo agora. Não. Como é que foi, Eduardo? Você foi até ela explicou isso para você? Quer dizer, você precisa se entregar, né? Você precisa acreditar, porque senão não dá certo. Olha, né? Quanto tempo dura essa hipnose? Como é que funciona? Em média 1 hora cada sessão. E você sai de lá relaxado? Bastante relaxado. Você lembra as coisas que ela perguntou? É uma hora que você não lembra? Uma parte consciente, outra totalmente consciente. Você tem uma sensação de ter dormido realmente, não?
Agora, resolveu a sua vida prática? Resolveu. Realmente resolveu. Porque aí você vai conversando com ele enquanto ele está inconsciente. Cada pessoa é de uma maneira. O Eduardo acabava dormindo. Agora eu tenho pacientes que não dormem de maneira nenhuma. O Eduardo acabou adquirindo uma confiança, ele chegou lá não acreditando em nada. Só que ele gostou tanto do relaxamento que ele acabou confiando e dormindo. Agora tem pessoas que não dormem. E você, mesmo você dormindo, às vezes você me escuta. Tanto que eu falo durante o relaxamento inteiro. Você pode dormir e você vai me escutar durante todo o tempo. E tem pessoas que não entram na hipnose? Quer dizer, Olha, Leão, eu nunca tive isso. Não. Porque uma vez eu fui hipnotizado num programa de televisão. Foi uma coisa... Isso é outro tipo de hipnose. Tá, mas foi uma coisa assim absurda, porque eu me entreguei totalmente, entendeu? Que é a hipnose rápida. Você é muito corajoso. Eu fiquei duro, feito uma pedra, a pessoa passou em cima de mim, botaram uma pedra de gelo enorme em cima de mim, e como se eu fosse assim, eu fiquei com o pé numa cadeira e a cabeça na outra. E aí as pessoas diziam o seguinte, tem gente que não entra, que não se entrega, que não... reage o tempo todo, né? Então não existe. Para fazer esse tipo de coisa que você fez, sim. Tá? Por exemplo, uma pessoa, não é todo mundo que deixaria fazer isso. Certo. Mas para um relaxamento, eu até hoje não tive problema nenhum. O Eduardo, o que mudou efetivamente na sua vida? Por exemplo, o que mudou na hora de encarar um problema? Porque você disse que estava numa situação, assim, provavelmente no fundo do poço, não via saída. E aí, quer dizer, como foi esse passo a passo? Só você chegar na solução? Perfeito. Bom, eu deixei de fazer o que estava fazendo, né, com relação àquele tipo de trabalho. Eu decidi realmente parar com aquilo. Agora, o que te traz é uma clareza das coisas, que antes totalmente confusas. Você não sabe o dia de amanhã, o que é que eu vou fazer, como é que eu vou separar as coisas, como é que eu recomeço. Porque você tem assim uma estafa física. Eu ficava, além das noites de insônia, durante o dia, aquela situação de se levantar e querer de novo voltar para o sofá, voltar para a cama. É terrível isso. Eu acho que vale a pena até comentar, para quem está assistindo o programa, é muito importante vencer a barreira, esse constrangimento, vencer a timidez e procurar o profissional competente. Com certeza. E esse processo aconteceu exatamente como a Miriam já falou. Você vai adquirindo confiança e entra naquela fase do eu quero mais, porque está fazendo efeito, né? E o curioso, isso já foi dito tantas vezes, as pessoas precisam saber que o braço dói, eu vou cuidar. O esporte quebra a perna, eu vou cuidar. Algum problema de cirurgia, eu vou cuidar. E não cuida do cérebro. A emoção ninguém que é o que cuida de tudo, exatamente, e deixa o cérebro de lado. É uma barreira a ser transposta. Falo bastante isso aqui no programa. Eu lutei muito contra isso, Eu não vou até que alguma coisa mais me convença. E pelo que eu estou vendo, Miriam, você ia completar? Não entendi? Eu pensei que você fosse acrescentar mais alguma coisa. Desculpa. Ô Miriam, você, pelo que eu estou vendo, cuida a causa e não o sintoma. Sim, porque eu sou terapeuta. Então, o que acontece? Acontece o seguinte, não adianta nada você só fazer uma coisa, não adianta você tirar a pessoa do sufoco, fazer a hipnose de 1 minuto e você tirar. A pessoa vai ter de novo, então você tem que tirar o que levou. Eu tenho um tratamento de trauma, em que você tira todos os traumas da pessoa. Eu tenho um tratamento de depressão, de pânico, de ansiedade que tira isso. Então a pessoa consegue sem remédio, porque eu não dou remédio nenhum, eu não posso, eu não sou médica. E olha, eu não conheci o Eduardo antes, mas eu estou vendo uma pessoa sensata, calma. Tranquila. E também tem um problema, né, Leão, que quando você está numa situação adversa, numa situação dessas do fundo do poço, a pessoa não dorme à noite. Como é que ela vai, por exemplo, procurar emprego de dia? Está com sono. Sim. Não está bem, está irritada. Às vezes você encontra alguém que vai te oferecer alguma coisa, você fala, bom dia, por quê? Né? Quer dizer, uma coisa se afasta. vai complicando a outra, exatamente. Claro, né? E ele começou a dormir sem remédio, só comeu relaxamento. Agora, e essa técnica para hipnose? Quer dizer, varia de paciente para paciente ou você... Eu tenho um relaxamento que ele está em mais de 30 países. Ele está no Google, ele está no meu site. Qualquer um pode fazer, é de graça. Tem 15 minutinhos, não é o mesmo que eu faço no consultório. Até às vezes eu faço isso em alguns pacientes, tá? O que varia não é o relaxamento é a mesma coisa. O que varia é o que a pessoa quer.
Cada pessoa tem um problema. Às vezes o Eduardo chega com um problema e você chega com o mesmo, mas você é uma pessoa. Claro. Você traz toda a sua história, então eu vou te tratar diferente. Entendi. Entendeu? Mas eu faço sempre o mesmo processo. Eu tiro todo o negativo desde o momento da sua concepção. Quer com dizer, a regressão. Numa primeira sessão você não faz a hipnose. Quer dizer, eu converso com a pessoa, depende de tudo isso. Eu fico 1h30 a primeira vez. Depois, as outras vezes, durante 1 hora. Perfeito. E quantas outras vezes mais? Quanto tempo dura o tratamento? Depende muito da pessoa. Teve uma pessoa que veio de Recife tratar comigo um pânico, ela ficou 2 dias, voltou para Recife faz 2 meses e nunca mais teve pânico. Ela tinha 20 anos, ela foi na televisão comigo, em outro canal, para mostrar isso daí. Saiu em tudo quanto foi lugar. 20 anos de pânico tomando remédio, parou os 4 remédios, em 10 dias tratando comigo sobre pânico. Até aqui a gente falou de questões psicológicas, né? Agora você falou da questão espiritual. Como é que você trata a questão espiritual, especificamente? Não é espiritual. O que eu quero dizer é fé. Hoje em dia as pessoas falam muito em fé. Então você vai na igreja, é tudo muito bonito, dá a mão, tem aquela hora do abraço. Então você está passando por uma dificuldade. Aí você sente, você acredita que foi tocado. Aí você vai para sua casa. Passa um dia, passa 2, o que você pediu não acontece. O que acontece? Você passa a acreditar que aquilo não vai acontecer. Aí amanhã você vai na casa, você vai num centro espírita, no outro você vai. Ninguém mais tem uma fé realmente. A fé das pessoas eu acho que está meio abalada. Então hoje não tem uma pessoa que acredita, tem aquela fé e acredita, porque a fé não quer dizer que daqui a uma semana você vai conseguir alguma coisa. Eu acabei, hoje mesmo eu fiz um artigo sobre fé e dei o exemplo do Giannichini. Que é mais fé do que ele, gente. O pai morreu nas mesmas circunstâncias mas ele dele. é um exemplo de fé, né? Ele é um exemplo de fé. Com certeza. Ele não ficou 2 dias e ele não se jogou num sofá e começou a chorar. Então é isso que eu falo. A maioria das pessoas hoje, elas desistem na primeira semana. Então isso que eu chamo de inferno, não interessa qual seja o seu Deus. O nome que você dá para o seu Deus, tanto faz. Eu acho que todos são bons, entendeu? Só muda o nome. Certo. Isso que eu chamo de fé. Agora eu queria chegar a uma questão, era por isso que eu perguntei isso. Mas existem algumas pessoas que você detecta lá no seu consultório que eles estão realmente com problema espiritual. Que, por exemplo, por causa de uma religião, algum trabalho feito, essas coisas todas. Isso aparece também no seu consultório? Em primeiro lugar, eu não mexo com isso. Tá. Eu não tenho nada disso e eu não acredito nisso. Porque eu acho assim, não tem nada que você possa fazer que vai me fazer algum mal, a não ser que eu queira. Perfeito. Se eu aceitar. Se eu tiver com uma resistência baixa, então você vai fazer o maior trabalho, seja qual for o trabalho, eu tiver com a resistência baixa e acreditar, aquilo vai me fazer mal. Caso contrário, não tem o que você faça que me faça mal. Não, eu estou perguntando essas coisas eu acredito nisso, porque eu não acho que você tenha um poder de me fazer mal. Porque a palavra holístico sempre te dá uma sensação que as pessoas podem ficar um pouco assustadas. Então, por isso que eu estou te perguntando essas coisas. O holístico não tem nada a ver nem com o espiritismo, nem com... Eu nem saberia falar, com trabalho de... Não, nada disso. Holístico significa o todo. Ela mexe com tudo, ela mexe com o seu físico, mexe com o seu mental, então ela quer ver você bem em tudo. Porque o ser humano é isso, é um todo. Exatamente, é um holístico. Então não adianta você ir num médico e tratar só uma parte e não tratar o resto. Continuando nessa sua linha de raciocínio, na sua opinião, todas as doenças que a gente tem são doenças provocadas por nós mesmos? Todas. Na minha opinião, sim. Inclusive as que acontecem comigo. Tem uma frase famosa, né, que fala assim, você morre como você vive, né? Quer dizer, você morre daquilo que você viveu errado, né? Quer dizer, é o que te levou à morte. Eu acho que tudo que acontece com a gente, tudo, tanto coisas boas como coisas ruins, fomos nós que provocamos. Exatamente. E tem alguma fórmula para você parar de se
Tem Inclusive muita tem coisa. essas doenças autoimunes, né, que você mesma provoca. Então, o que acontece? São as somatizações. Quando você fala alguma coisa, hoje em dia todo mundo é politicamente correto. Eu não gosto dessa frase, mas todo mundo é. Todo mundo é bonzinho, todo mundo evita discussão, então você engole muito. Quando você engole, aquilo desce arranhando e vai te machucando. Então te dá uma queimação. Tudo isso faz mal para você. Então, ao invés de engolir, o que a pessoa tem que fazer? O que ela tem que fazer é começar a trabalhar esse tipo de coisa e tirar aquele bolo. Quem já teve uma ansiedade, uma depressão, sabe que a gente tem um bolo aqui. Esse bolo machuca, às vezes você fica sem ar. Isso é tudo que você tem guardado, todo tipo de sentimento que você guarda e que você tem que pôr para fora. Uma coisa importante, assim, você falou desse bolo, mas a psicologia explica que, quer dizer, tem partes do corpo que são mais afetadas por algumas coisas que a gente faz ou pensa e tal. Por exemplo, às vezes até o pé pode ser, né? Que fica afetado por alguma coisa. Mas normalmente é aqui, por exemplo, o plexo, né? Enfim, são regiões que são mais afetadas. Às vezes a voz, quer dizer, você está tão engasgado que aí a tua voz para de sair. Quando você não fala o que você quer, realmente no dia seguinte você está com um pouquinho de dor de garganta. Realmente é isso. Isso quer dizer, por exemplo, o pulmão parece que tem muito a ver com tristeza, com angústia, né? Essa coisa toda. Isso, você trabalha isso também? Você percebe isso muito no consultório? O que eu faço, Leão, é o seguinte, eu acho que todos nós, desde o momento da sua concepção, tudo que está te acontecendo, você vai tomando conhecimento. E tudo isso determina o que você é hoje. Então, é muito bonito falar que você não deve guardar raiva, ódio de ninguém. Mas como a gente limpa tudo isso? É muito difícil. Então, eu descobri uma terapia, uma regressão, sem sofrologia, e que você realmente limpa. Uma regressão que é feita de 2 etapas. Uma regressão onde você não fala nada e eu faço uma limpeza até o útero. Depois eu começo uma regressão onde você conversa comigo e você vai para várias fases dessa regressão. E você limpa. Eu não tenho nenhum paciente, e o Eduardo está aqui, ele passou por isso, que não tenha tirado esse bolo. Porque você só tirando esse bolo que você sai da depressão. E da ansiedade, senão você não sai. O Eduardo me parece ótimo, ali tranquilo, sentadinho. Realmente, por exemplo, não tem caso de recaídas, por exemplo, das pessoas se envolverem numa outra confusão? Tem, porque o que acontece? Toda mudança é muito difícil. Qualquer mudança não é confortável, é sair da sua zona de conforto, então depende muito de você. Para todas as pessoas que eu atendo, eu dou uma frase, eu não dou remédio. Eu dou uma frase e eu falo para a pessoa que pensar positivo é uma questão de persistência. Então, eu dou algumas coisas para as pessoas fazerem. Então, eu faço a minha parte e falo, olha, vocês têm que fazer de vocês. Vocês têm que mudar a maneira de ser. Se não mudar, você vai continuar. Não tem mudança. Então tá, a gente tem que então, como é que falam? Quando o céu está encoberto, né? Tem o azul e as nuvens, olhar mais para o azul. Exatamente, procurar olhar a coisa mais bonita. Sempre tem alguma coisa bonita. Tá certo. Olha, Miriam, Eduardo, brigadíssimo. Obrigada a vocês pela oportunidade. De vocês aqui, viu?